Vamos começar agora o segundo vídeo do capítulo 3 do treinamento Aprendendo SQL. Neste vídeo eu vou falar para você sobre funções alinhadas, como trabalhar com datas, vou comentar aí sobre conversões explícitas e implícitas e vou mostrar algumas expressões condicionais. Começando primeiramente aqui com funções alinhadas, eu vou explicar o que são funções alinhadas. Vou abrir o script 23 deste capítulo e aqui a gente vai ver alguns exemplos aqui de alinhamento de funções. O que é alinhamento de função? É a capacidade do Oracle processar uma função dentro da outra. A gente viu aí a função upper e a função substr. Eu estou chamando uma dentro da outra. Então eu tenho a função upper que vai verificar aqui, ó, first name, vai converter first name para maiúsculo, converte para maiúsculo o nome e em seguida retorna o nome resultante a partir da segunda posição. Vamos verificar este resultado? Então retornou aqui, por exemplo, o nome Ellen a partir da segunda posição. Então cortou a letra E. E ele retornou em maiúsculo. Por quê? Primeiro fez a conversão para maiúsculo e depois truncou o nome. Depois é que ele aplicou a substr. A função mais interna é sempre processada primeiro. Vamos ver agora outro exemplo aqui, na instrução da linha 8 até a 10, em que a gente vai aplicar aqui, ó, três funções, uma dentro da outra. Primeiro resolve o upper, converte first name para maiúsculo, depois pega o substr a partir da segunda posição, e aí, dentro dessa string que resultou aqui, vai verificar a posição, através da função em str, da primeira ocorrência da letra A em maiúsculo. E vai retornar as linhas somente quando o resultado do in str for igual a 1, onde ele encontrar aí na primeira posição a letra A. Vamos ver agora o que ele vai retornar. Retornou aqui, por exemplo, o nome David, o nome Vale. Por quê? O que ele fez? Ele primeiro converteu para maiúsculo. Depois retornou o nome aqui, ó, na cláusula where a partir da segunda posição. Então o David, por exemplo, ele estaria retornando a partir da letra A. Estaria retornando Avid em maiúsculo. Aí ele pega aqui com a função in str a primeira ocorrência da letra A. Neste caso aqui do nome David truncado, ele reencontrou já na posição número 1 a primeira ocorrência. E aí o resultado de in str é igual a 1. Por isso retornou esse nome, por isso retornou esse daqui. Todos os nomes que retornaram aqui, ele contém a letra A na segunda posição, que seria a primeira posição após aplicar o substr. Então a gente viu aqui o exemplo de funções alinhadas. Eu posso aplicar aí uma função dentro da outra, de acordo com a minha necessidade. No script agora de número 24, eu vou explicar aqui para você como trabalhar com datas. A gente tem aí que prestar bastante atenção num parâmetro de seção ou de instância chamado NLS Date Format. Quem quiser mais detalhes sobre NLS, eu recomendo ir lá no meu blog. Eu vou abrir aqui o meu blog e digitar aqui no campo de pesquisa NLS. Eu vou falar ali o básico sobre NLS. Quem quiser mais detalhes, entra nesse artigo aqui, ó, configurando NLS no Oracle, que vocês vão obter mais detalhes e vão ver exemplos aqui, inclusive, de trocas de NLS. E o resultado disso nas instruções SQL. Voltando lá para o script. O que é NLS? National Language Support. Suporte à linguagem nacional. Existem configurações aqui que eu aplico no meu banco que eu digo qual é o formato de data que eu quero, o formato de números que eu quero, para ele aplicar lá o separador de milhar, o separador de decimal. O padrão do Oracle é o que eu vou mostrar aqui no slide. É esse daqui. Quando você faz a instalação padrão, que ela está de acordo com o padrão americano, o formato padrão é isso aqui, dia, mês e ano. Neste formato aqui, ó, o mês está escrito por extenso em apenas 3 caracteres.
E aqui o ano é RR. Eu vou explicar a diferença entre RR e YY. O pessoal aí que já programa está acostumado a ver YY. O Oracle tem uma particularidade, ele trata ano de duas formas distintas, com YY e RR. E eu vou explicar isso aqui através do script. Primeiro ponto que você tem que verificar aí, qual é o formato de data que você está utilizando na tua sessão? Como é que eu verifico isso? Como é que eu sei o formato atual? Show parameter NLS date format. Executo esse comando. Opa, tá aqui, ó. Dia, mês e ano. Esse é o formato que a gente entende, nós brasileiros entendemos. Nós brasileiros utilizamos esse formato: dia com 2 dígitos, mês com 2 dígitos e ano com 4 dígitos. E aqui eu estou mandando visualizar também a hora com um formato de 24 horas, minutos e segundos. Eu posso alterar esse formato. Sempre que eu quiser mudar o formato de visualização da data, eu faço um comando aqui, alter session, set o nome do parâmetro, NLS date format, e a string que vai representar a máscara de visualização da data. Aqui eu mandei visualizar numa máscara que corresponde ao parâmetro que já está configurado. Vamos ver aqui, eu vou rodar esse comando, depois eu vou fazer uma alteração aí para a gente ver funcionando de forma diferente. Vou fazer um select aqui sysdate, para a gente ver a data, a hora atual. E ele mostrou para mim 15/1/2015, meio-dia e 49 e 22 segundos. E eu não quero esse formato. Eu vou mudar aqui para MON. E vou colocar o ano com 2 dígitos. Vou rodar o alter session. Vamos ver a diferença na visualização do sysdate. Olha lá, 15 de janeiro. Ele abreviou por extenso o nome do mês, com 3 caracteres, Jan. E por que ele abreviou na língua portuguesa? Porque tem alguns parâmetros também que estão configurados para informar que eu estou utilizando a língua portuguesa. Agora, eu não quero mais visualizar a hora, minuto e segundo. O que vai acontecer? Rodei o alter session, vou fazer o select sysdate, ele parou de mostrar hora, minuto e segundo. Não é isso que eu quero. Eu costumo configurar para aquela máscara que estava configurada inicialmente. Essa daqui. Dia, mês e ano com hora, minuto e segundo. E aí vamos ver como é que está de novo essa configuração. Tá aí certo agora de novo, de acordo com os nossos padrões brasileiros. 15/1/2015, meio-dia e 50 e 45 segundos. Então a gente viu aqui como mexer com a formatação de data. É muito importante essa formatação de data para a gente não ter erros em nossas aplicações. Vira e mexe eu vejo pessoas que têm erros com datas nas aplicações ao trabalhar com Oracle, porque a data da aplicação está em um formato e a data do banco está em outro. Na hora de tentar gravar no banco, dá um erro. Por quê? O formato está incompatível. E aí você pode configurar esse parâmetro aqui para ficar compatível com o da aplicação. Então vamos ver agora os scripts aqui de baixo. A gente tem um select que verifica sysdate, pega uma data qualquer aqui e formata ela para toDate, faz uma conversão para data no formato RR e faço a mesma coisa, só que no formato YY. Vamos ver a diferença e eu vou explicar o porquê da diferença. Sysdate, hoje é 15/1/2015. No formato RR, usei a máscara RR, dia, mês e ano com 2 dígitos RR. Olha o que ele mostrou para mim, 1997 nesta data. Agora peguei a mesma data e usei a máscara YY. Ele mostrou para mim o ano de 2097. Olha só, usei no um RR, usei no outro YY e deu uma diferença no século. Aqui retornou século 20, aqui retornou século 21. 2097 e 1097. Por que retorna essa diferença? O Oracle trabalha por padrão com o formato RR. O que é o RR? O RR não retorna sempre o século atual. YY retorna sempre o século atual. Informei 97, ele vai entender que é 2097.
Por quê? Ele vai completar aqueles 2 dígitos restantes com o século atual. Então YY sempre representa o século atual. RR não. RR vai representar o século atual somente se o ano for entre 0 e 49. Se for entre 50 e 99, ele retorna o século anterior. E foi o que aconteceu aqui. Eu informei ano 97. Opa, 97 está nesse range, entre 50 e 99. Então ele retorna o século anterior, 1997. E por que o Oracle faz isso? Porque era uma forma do banco de dados se preparar para o bug do milênio. Antigamente, muitos desenvolvedores trabalhavam com datas nas aplicações somente informando 2 dígitos. E para não ter erros nas aplicações, o Oracle fazia essa jogada aqui, essa sacada aqui com RR, para você, informei lá o ano, quem nasceu em 1978. Tem lá, ele tenta gravar no banco só 78. E aí já estou no ano de 2001. O que ele faria? Ele entenderia que aquele 78 é do século atual, quando eu passo somente os 2 dígitos, e não traria erros nos meus cálculos com datas. Seria uma forma de contornar o bug do milênio para aquelas aplicações ruins que trabalhavam somente com 2 dígitos. O ideal é trabalhar sempre com 4 dígitos para você não ter problemas. Trabalhando com 2 dígitos é bom você saber. Deixa eu verificar lá qual é o formato do meu banco. Verifica lá na NLS Date Format. Está trabalhando com RR ou com YY? Aqui na instrução de baixo, eu estou trabalhando com a data aqui do ano de 47. E aí a gente vê que agora o RR retorna o mesmo valor que o YY. Os dois retornaram 2047, porque o range entre 0 e 49, RR retorna o século atual. E aí ele retorna o mesmo resultado que YY. Só dá diferença quando é entre 50 e 99. E aqui eu tenho um último select nesse script para mostrar algumas funções aqui de conversão, vários to char, em que eu estou usando máscaras diferentes para retornar valores diferentes aqui no meu resultado. Aqui eu peguei do sysdate, eu peguei DD. O que é DD? 15. Então dia, 15. Aí eu concatenei com a palavra D, aí eu fiz de novo, to char sysdate month. O que eu retornei com month? Janeiro. E aí eu concatenei com D e estou pegando aqui o ano, 15 de janeiro de 2015. O ano retornou aqui. Eu preciso retornar uma data por extenso dentro da minha aplicação. Está aqui como você faria, a formulinha para você poder fazer isso. Eu usei a máscara aqui, month, para poder pegar, por exemplo, um mês por extenso. E aqui embaixo, fiz uma outra formatação, 15 de janeiro, peguei o mês com os 3 primeiros caracteres de 2015 e aqui peguei day. Day é uma palavra-chave que vai retornar o nome do dia da semana. Hoje é quinta-feira. E isso aqui é só para mostrar algumas máscaras aqui que eu posso utilizar com a função to char para retornar, por exemplo, o nome da semana, o nome do dia da semana, o nome do mês. Tem mais algumas máscaras possíveis aqui no slide, que eu mostro aqui, month eu usei, day eu usei. Praticamente todas elas aqui eu usei, eu só não usei o ano, year, que você vai retornar o nome do ano por extenso. E agora eu vou falar para vocês sobre conversões explícitas e conversões implícitas. Não existe comparações, tanto no Oracle como em qualquer linguagem de banco de dados, entre 2 tipos de dados diferentes. Se eu estou tentando comparar um número e uma string, algum dos dois vai ser convertido para poder fazer a comparação. Se o desenvolvedor não fizer essa conversão explicitamente, o Oracle vai fazer implicitamente. Ou a sua linguagem de programação vai fazer isso implicitamente. Então o que eu devo fazer? E eu devo fazer sempre, é uma dica minha, conversões explícitas. Não deixe para o Oracle fazer conversões implícitas. Conversões implícitas podem gerar erros e podem gerar problemas de performance. Sobre os problemas de performance, eu explico em maiores detalhes nos meus treinamentos de SQL Tani. Eu vou dar aqui uma ênfase sobre os erros que a gente pode evitar. Então vou pegar aqui e escrever um script agora
para a gente ver aqui comparações implícitas e explícitas. Vou lá no script de número 25, vou fazer um select aqui, pegando linhas da tabela employees e filtrando por first name, igual a Fábio, por exemplo. O que vai ocorrer aqui? Vai retornar todos os nomes que comecem com Fábio. Não existe nenhum. Então deixa eu pegar um nome que exista na tabela. Eu não lembro um nome válido. David, lembrei. David tem. Vou pegar David, todo mundo aqui exista como David. Retornou 3 linhas. Aqui eu tenho uma string, porque está delimitada em aspas simples, e o tipo de dado da coluna é varchar2. Os dois são strings, não houve conversão alguma. Esse é o cenário perfeito. Eu tenho que fazer comparações com o mesmo tipo de dado. E se eu tentar fazer uma comparação, por exemplo, de repente alguém gravou um nome com um caractere numérico, por exemplo, 1. Tem alguém que tem o nome 1? Não sei, pode ser que tenha. Alguém gravou um nome 1 aí dentro da tabela. E aí você faria a comparação correta com um string. Se eu executar isso daqui, não vai ter problema. Vai executar perfeitamente, só que não vai retornar nada, porque não tem nome 1. Porém, suponhamos que tenha o nome 1, eu quero fazer essa consulta, e eu esqueci de colocar aspas simples. Esqueci de colocar aspas simples, agora eu tenho um number aqui. E aqui eu tenho um varchar2. Sempre que existe um number, o Oracle tenta converter os dois lados para number. E aí ele vai fazer o quê? Implicitamente ele vai fazer um toNumber em cima da coluna first name. Vamos ver o que vai acontecer na hora que eu tentar executar essa instrução. Erro, número inválido. Ele tentou aplicar toNumber aqui. E aí ele tenta aplicar toNumber, eu só tenho caracteres alfanuméricos nessa coluna. Ele vai tentar converter, por exemplo, David para number. David é um número inválido, e é isso que está dando erro aqui. Cada linha existente na tabela employees ele está tentando converter para number. Uma linha que tiver um valor que não seja possível de conversão, ele já vai dar esse erro. Olha que problema grande aqui que eu tenho em mãos. Eu esqueci de colocar as strings. Por causa desse meu descuido, o Oracle tentou fazer uma conversão implícita. Então preste atenção nos seus SQLs, evite isso. Eu vejo que muitos desenvolvedores não fazem isso, e não fazem por falta de conhecimento. Não teve alguém que explicou isso para ele, o cara ainda não estudou isso em alguma documentação. Então você que já sabe, tenha a responsabilidade e faça sempre. Por quê? Você vai evitar erros futuros e você vai otimizar a performance da sua aplicação. Aqui eu não vou entrar nos detalhes da performance. Só vou mostrar para você, até para você estudar aí depois por fora, vou gerar um plano de execução dessa instrução SQL para você ver que realmente o Oracle fez uma conversão implícita. O que é um plano de execução? É um planejamento do otimizador do Oracle, que é um componente que analisa a instrução SQL, de como a instrução SQL será executada. E dentro desse plano de execução eu vou ver que o Oracle fez lá uma conversão implícita. Deixa eu tirar aqui a aspas, né? Porque com aspas não há conversão. Tirei a aspas, agora sim vai ter conversão. Olha aqui, ele executou um select na tabela employees, e aí ele fez aqui um filtro, lá na linha do filtro, nessa linha aqui, ele aplicou um toNumber em cima do first name, mas não tem toNumber aqui. Não tem, ele fez a conversão implícita. Como existe um número aqui, ele vai tentar fazer comparação com dois valores numéricos. Ele tentou converter first name. E por isso ocorreu o erro. Quem quiser obter mais detalhes aqui sobre plano de execução, vá no meu blog, procure lá por plano de execução ou faça o treinamento de SQL Tuning. No treinamento de SQL Tuning eu explico isso no capítulo 3, você vê isso no capítulo 5 o tempo inteiro. Você vai ficar craque em analisar e entender um plano de execução. E agora o último item aqui deste capítulo, eu vou mostrar como utilizar a expressão case. A expressão case é similar ao decode. A gente já viu a função decode. O case não é uma função, é uma expressão.
Eu posso utilizar ela de modo similar, porém o case é mais poderoso que o decode. O decode era uma opção até o Oracle, a versão 7 ou 8, se eu não me engano até a versão 8. Acho que na versão 8 surgiu a expressão case. Pouca gente utiliza ainda a expressão case. Ela é muito mais poderosa que o decode, porque o decode só faz comparações de igualdade. Com case eu consigo fazer comparações aqui de maior, menor, qualquer tipo de comparação. Ele é menos limitado que o decode. Aqui o que eu estou fazendo? Eu vou executar uma instrução SQL para contar a quantidade de empregados que ganham um salário menor que 2.000, que ganham um salário entre 2.001 e 4.000 e que ganham um salário maior que 4.000. Está aqui, o primeiro count, 0. Eu não tenho empregados que ganham menos que 2.000. Eu tenho 43 empregados que ganham entre 2.001 e 4.000. E eu tenho 64 empregados que possuem salário maior que 4.000. Como que eu obtive esse resultado? Fazendo o count para contar o total de empregados e aplicando o case. O case verifica, na linha atual, o salário é menor que 2.000? Se sim, faz alguma coisa, conta aqui um valor literal 1. Eu posso colocar aqui qualquer coisa. Se não, null. E aí ele não conta nada. E aqui é a mesma coisa, eu vou verificando as condições. Verifico aqui se é entre 2.001 e 4.000, conta. Caso contrário, null. Aí não conta nada. E aí ele me retornou o valor de cada count em cada coluna. Então a gente viu aqui como utilizar a expressão case, que é bastante poderosa para a gente fazer comparações. Eu prefiro ela ao invés do decode. Ela é um pouco mais difícil de usar, dá um pouco mais de trabalho usar ela, mas a gente vê que é mais poderosa. Eu começo aqui sempre com case, faço o when para verificar a condição, o then para aplicar caso essa condição seja verdadeira, o else para aplicar alguma coisa caso a condição seja falsa, e o end para finalizar esse case. E coloquei o case completo entre parênteses aqui, ó, o parênteses da função count. A gente viu lá conversões explícitas e implícitas. Eu falei lá que sempre que há um number, o Oracle converte o outro valor para number também. E se houver um date, ele vai converter o outro valor para date. As conversões implícitas que o Oracle consegue fazer são essas 4. Ele consegue converter de number para varchar2 ou char, de date para varchar2 ou char, e o contrário, de varchar2 para number ou de varchar2 para date. Quando eu falo varchar2, eu também estou incluindo aqui o char. São dois tipos de dados diferentes, mas eu costumo falar mais o varchar2, que é o mais utilizado. E agora a gente finaliza o capítulo 3. Obrigado pela sua atenção.